Porque hoje mesmo a gente estava comentando esses dados da China que vieram abaixo do esperado, mostrando uma desaceleração da economia do país asiático. As vendas subiram 2,5%, a previsão era 6%, né? E a produção industrial também veio abaixo da expectativa. Os dados na zona do euro acabaram vindo positivos, a produção industrial cresceu 1,5% acima da previsão. E eu queria saber a avaliação que você faz sobre esses dados, como que você está avaliando o momento do mercado, o momento da economia global com esses índices, né? Alguns acelerando, alguns desacelerando. Como que você está vendo toda essa questão? Claro, vamos lá. Bom, a China é um caso muito peculiar, muito específico. Por quê? Porque a China foi o único país que apresentou um crescimento positivo no ano passado, se eu me recordo, acho que foi sim o único país que de fato apresentou um crescimento positivo em 2020. Então, ela não está numa situação semelhante à do Brasil. Quando a gente analisa, né, esses processos de desenvolvimento de cada um dos países, a gente tem que se ater a essas peculiaridades. Portanto, a China está crescendo sobre uma base que já é bastante elevada. Por isso que esses dados eles vêm mais fracos. E aí que a China também é uma economia super aberta, tem uma exposição gigantesca aos países em desenvolvimento, aos países desenvolvidos, e a demanda da China, na verdade, ela está fora da China. Então, ela depende do crescimento de outros países para apresentar um resultado positivo também, tá? Por isso que nós estamos vendo esse crescimento mais baixo na China, mas ainda assim, né, nós estamos acostumados com crescimentos tão robustos que parecem crescimentos pequenos, mas eles não são. Tá? Apesar disso, é claro que quando você frustra as expectativas de crescimento, isso traz um viés um pouco negativo, assusta, tá? Mas a gente tem que lembrar que a China atravessa uma situação muito diferente da do Brasil. O Brasil ainda está se recuperando, não voltou a apresentar o nível de atividade que apresentava antes da pandemia. Não é esse o caso da China. Por isso que ela apresenta crescimentos menores, crescimentos marginais menores, né? Que é o que esses dados trazem para nós. A situação da Europa é uma situação um pouco semelhante também. Eles apresentaram um crescimento muito robusto no primeiro semestre desse ano, assim como os Estados Unidos, e à medida que você cresce mais, o teu potencial de crescimento ele fica limitado. Tá? Porque você precisa de mais investimentos em maquinário, você precisa de mais investimentos em plantas produtivas, você precisa de mais investimentos em mão de obra, e aí o crescimento marginal que você tem é cada vez menor. Mas, de modo geral, o mundo tem crescido bem, o mundo tem crescido satisfatoriamente. Os países desenvolvidos que estão puxando esse crescimento, diferentemente do que nós vimos em outros períodos, né, quando os países em desenvolvimento puxavam esse crescimento. E aí nós temos uma situação um pouquinho diferente em relação ao Brasil. Tá? Vocês comentaram alguns dados super importantes, né, que foram divulgados ao longo desse dia, ao longo dos últimos dias, e, bom, são dados que mostram que a economia brasileira ela não está crescendo satisfatoriamente, apesar desses dados que, na margem, né, mais uma vez, apresentaram um crescimento positivo.